E aí pessoal, tudo certo? Estou aqui hoje com essa guitarrinha Squier, modelo Stratocaster, ela é uma California Series e essa guitarra simplesmente parou de funcionar, ela está muda quando plugada no amp. Então eu vou aproveitar esse instrumento e a manutenção que a gente vai fazer nela para deixar um alerta aqui para vocês. Eu vejo que toda vez que chega algum instrumento, seja guitarra ou baixo principalmente, aqui na oficina que parou de produzir som, a primeira suspeita do dono do instrumento é sempre o captador. Fala assim, o captador da minha guitarra, do meu baixo deu problema. E na grande maioria das vezes não é o captador que deu problema, é alguma coisa no restante do circuito, seja um knob, uma chave seletora ou um jack que acabou tendo algum desgaste, algum problema e o instrumento parou de funcionar. Então fica esse alerta, tome cuidado quando você chega no luthier, principalmente se você não conhece a índole do profissional, em falar para ele assim, meu instrumento parou de funcionar, eu acho que é a captação. Se for uma pessoa desonesta, é muito fácil dela te falar assim, é realmente a captação mesmo, vamos ter que trocar. E o captador é sempre o componente mais caro do circuito do instrumento. Então às vezes você vai jogar um dinheiro fora por desonestidade de algum profissional. Eu estou alertando isso porque eu já vi casos disso acontecer, a pessoa levar em algum lugar e depois trazer aqui porque ficou duvidando do serviço. Então fica esse alerta, se seu instrumento parou, não jogue a culpa no captador, pense primeiro no restante dos componentes, tá certo? Vamos desmontar ela aqui agora e descobrir se nesse caso aqui foi captação ou foi algum componente, chave, knob, jack, alguma coisa assim, ou até mesmo um simples fio que se soltou. Guitarra na bancada, antes da gente abrir ela, a gente já pode procurar algum indício do que está causando esse problema. Primeiro aqui a gente nota que realmente esse captador aqui foi adaptado nessa guitarra, originalmente ela deveria usar um single, tem aqui a furação e a marca de onde que ele foi cortado, mas não tem problema nenhum, é uma adaptação muito simples. Aqui não ficou muito bem feito, o captador ficou um pouco torto, mas também não vai causar nenhum problema. Não é isso que obviamente está fazendo a guitarra ficar muda. Mas a gente já nota aqui por fora, mesmo sem abrir a guitarra, um indício de problema. Esse potenciômetro aqui, ele está solto. Olha como ele está bambo. Quando a gente fecha aqui ou abre, ele roda em falso. Ele gira junto a parte da carcaça do potenciômetro e o eixo. Então pode ser que ao girar aqui algum fio, pelo estresse aqui de ficar mexendo para lá e para cá, acabou se soltando e isso que está interrompendo o sinal, tá certo? Então agora eu vou tirar as cordas dela, vou remover os parafusos do escudo e vamos dar uma olhadinha aqui por dentro se é isso mesmo ou é algum outro problema. Tirei aqui as cordas, coloquei elas de lado, a gente não vai substituir cordas hoje, então não vou terminar de tirá-las aqui da ponte, mas já apareceu aqui um outro indício de montagem mal feita e pode ser alguma coisa que está acarretando o problema dessa guitarra ter parado de funcionar. Não sei se aparece bem aqui na filmagem, mas aqui tem uma curvatura no escudo dessa guitarra. E o que pode ser isso? Quando a pessoa que montou esses captadores passou os fios, ela deixou fio entre o corpo, a madeira do instrumento e o escudo. E ali pode acontecer desse fio se partir ou ter alguma interrupção. Eu já vi isso acontecer em instrumento. Então mesmo sem desmontar a guitarra, a gente já achou duas possíveis causas de problema. E um último detalhe, vocês estão vendo aqui os parafusos da chavinha seletora e do escudo, como eles estão oxidados? Pode ser que essa oxidação também passou aqui para a parte interna da chave seletora. E isso está ocasionando a interrupção do sinal. Então, três hipóteses aí. Oxidação, o potenciômetro bambo e às vezes algum fio interrompido antes da gente abrir mesmo o instrumento. Então agora eu vou terminar de tirar esses últimos dois e vamos dar uma olhadinha como que está por dentro. Escudo removido, vamos ver o que a gente encontra aqui. Olhando aqui no potenciômetro que está bambo, que está solto, a gente já mata a charada. O que aconteceu? O dono dessa guitarra me relatou que ela foi parando um captador de cada vez. Então, como todos os fios de aterramento desses captadores estão interligados à carcaça desse potenciômetro, com esse movimento aqui eles foram arrebentando com essa folga. Então aqui está vindo os captadores do braço, da ponte. Basicamente aqui, como são single, eles têm dois fios cada. Um fio vai na chave seletora e um no aterramento do instrumento, na massa, na carcaça. Então tudo está interligado na carcaça. A carcaça dos potenciômetros, da chave seletora, jack, canoa do jack, a ponte. Tudo isso forma a massa do instrumento. Então esse fio, um fio de cada captador desse, tem que ser ligado nessa carcaça. E um fio de cada captador desses aqui tem que ser ligado no sinal, é o fio que manda o sinal para o instrumento, falando assim de uma forma bem simples. Então aqui os fios do sinal estão ligados, mas aqui nele sai uma malha de fio junto aqui, que estaria
ligado a essa malha aqui, eu não sei se aparece bem, só tem uma pontinha dela, que seria ligado aqui na carcaça, tá certo? Então, além de tudo, ainda montar esse captador virado, ele seria para trás, e esse fio ficou aqui nesse cantinho, justamente aqui nessa beiradinha da madeira, por isso que o escudo ficou estufado, tá certo? Então foi uma montagem mal feita que ocasionou esse problema. Aqui no fio do captador da ponte, é um Seymour Duncan SH4, ele tem no caso aqui nessa montagem dois fios que vão na carcaça, seria o aterramento da carcaça do captador, e aqui também o fio do aterramento das bobinas. Dois fios são interligados, esses aqui só são utilizados em caso da montagem de um push-pull ou uma chave para utilização similar. E aqui nessa montagem o fio do sinal é o preto, tá certo? Então ele está montado aqui em série, é esse tipo de montagem que se usa, esse é o código das cores para essa montagem, só que com esse fio verde aqui arrebentado, ele também não vai funcionar. Para fazer o reparo é muito simples, só ressoldar os fios aqui de volta no lugar, e eu vou fazer isso agora e já mostro para vocês como que ficou. Refiz aqui as soldas, organizei os fios, coloquei esse captador que estava ao contrário na posição certa. Agora a gente já pode colocar o escudo de volta aqui na guitarra, fazer o ajuste da altura dos captadores e ver se tudo está funcionando corretamente. O cliente não pediu para fazer mais nenhum serviço, ela não tem blindagem, mas ele não pediu para mexer nisso, e também regulagem ele falou que está ok. Então simplesmente o que a gente tinha que fazer aqui hoje era solucionar esse problema da elétrica. E como vocês viram, era um detalhe bem simples, só fio interrompido, fio que havia se soltado, e ele estava pensando que seria captação e teria que gastar muito dinheiro com isso. Então a maioria dos casos que eu vejo aqui na oficina de instrumentos que pararam a parte elétrica são casos como esses, fios interrompidos, um potenciômetro que deu problema, uma chave seletora, jack, coisas bem mais baratas que uma captação, tá certo? Então fica esse alerta. E uma outra dica, quando chegou o captador, na verdade instrumento com captação com problema, o problema era realmente o captador, a maioria dos casos eram pessoas que tentaram mexer nos captadores, não tinham experiência, aí arrebentou algum fio interno da bobina, e nesse caso realmente o captador para e vai ter um gasto maior, ou vai ser necessário rebobinar o captador ou substituir o mesmo, tá certo? De forma geral, o captador que está montado da forma certa, o instrumento não teve nenhuma manutenção inadequada, nenhuma intervenção inadequada, dificilmente ele vai parar de funcionar. O que para é jack, chave seletora ou potenciômetro, tá certo? Ou fio interrompido, né, que aconteceu aqui no caso de hoje. São coisas bem mais simples. Vou voltar o escudo para o instrumento e vamos ver se funcionou tudo da forma que a gente precisa.